professora Ana. Amém? E ela vai nos ensinar, amém? Muito sobre musicalização. Eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Amém? Amém? Amém! Agora eu escutei para vocês. Então, aplauda Jesus na vida dela. Boa noite. Agradeço aí pelo convite de estar aí com vocês, compartilhando um pouquinho da experiência. A minha formação é em música, trabalho com música profissionalmente também e desde pequenininha já trabalho na igreja, né? Já ajudo as crianças. Eu acho que eu era criança e já ajudava no ministério infantil. Não vou falar a minha idade, mas faz umas décadas, né? Então, eu amo muito trabalhar com crianças, é uma paixão mesmo, e gosto muito de alinhar, né, aquilo que eu faço, que é trabalhar com música, dentro do Ministério Infantil. Talvez vocês conheçam alguns materiais que nós produzimos. O primeiro material que eu e meu esposo, o Marcos, produziu foi a vinheta do Moda Amarela, do Esmilinguido, né? Faz muito tempo, já relançaram a Moda Amarela, né? Então faz algum tempinho. Big Mag, são alguns personagens cristãos que tem muitos musicais e que a gente também produz esse material. E meu esposo também trabalha nessa área de música. E gostaria assim de dar uma boa noite para vocês, começando com música, né? Então não tem como eu começar a falar sobre o trabalho de música na igreja se a gente não começar cantando. Então, boa noite, você vai levantar, tá? Vai segurar na mão de alguém aí, de dois em dois, e nós vamos dizer assim: boa noite, como vai você? Dando a mão pro outro. Meu amigo, como é bom te ver. Depois a gente vai fazer palma a palma, bater na palma também, tá? Mão com mão, certo? E um abraço de coração. Vou fazer uma vez para vocês aprenderem, tá bom? Deixa eu ver, a Nanda vem, ela veio me ajudar também. A Nanda é uma professora de música também. Eu falei, eu vou lá numa igreja. Eu também, né? Quer ir junto? Vamos, ó, que bom, porque eu andar de noite de carro num lugar que você não conhece, em duas é sempre melhor, né? Então aí a gente vai cantar essa canção que diz, ó, vai você, meu amigo, como é bom te ver, palma, palma, mão com mão, agora um abraço de coração. Aí você vai segurar a mão assim do amiguinho do lado aqui, tá bom? Vamos lá? Você vai segurar assim, ó. Boa noite, como vai você, meu amigo, como é bom te ver, palma, palma, mão com mão, agora um abraço de coração. Então vamos lá em grupo agora? Pensou que vocês iam ficar só olhando? Vamos lá? Boa noite, como vai você, meu amigo, como é bom te ver, palma, palma, mão com mão, agora um abraço de coração. Eu aqueci um pouquinho, só foi um ensaio. É uma de novo, tá? Boa noite, como vai você, meu amigo, como é bom te ver, palma, palma, mão com mão, agora um abraço de coração. Não tem como a gente, né, fazer música sem fazer momento. Então, se vocês imaginavam que hoje ia ficar tudo sentadinho meio dormindo, não vai dar tempo, né? Porque a gente realmente vai movimentar um pouquinho aí. Aí tem uma foto um pouco antiga já dos meus filhos. Tenho dois filhos, Marcos Eduardo, que vai fazer 15 anos, e o Marcelo Augusto, que tem 12 anos. E o meu esposo, o Marcos. Então, a nossa família, né? Muitos homens e eu de mulher nessa família. E aí, então, vocês vieram aqui para nós podermos compartilhar um pouquinho desse trabalho de música. E como que a gente pode trabalhar com a música com as crianças, né? Então, eu trabalho na música com as crianças, por exemplo, na minha igreja, desde o berçário. Isso foi fruto lá quando eu tive o Marcos Eduardo, há 14 anos atrás, vai fazer 15, né? Que eu comecei a ir acompanhá-lo na hora do cultinho e vi assim que não tinha nenhuma ministração,
conversava sobre as receitas, sobre as cólicas, sobre as noites mal dormidas, né? Que sempre tem as mamães trocando tudo isso. Às vezes alguém sabia cantar uma música, cantava uma música, mas não tinha algo específico para isso, né? Então a gente começou a trabalhar com o berçário também, que alguns musicais a gente já fazia, trabalhava com coro e tudo mais, e aí a gente começou a trabalhar também com os pequenininhos. Então hoje a gente vai circular um pouquinho em todas as faixas etárias, falar um pouquinho sobre como trabalhar desde os pequenininhos até os maiores, trabalhando na música, né, para que possa integrar dentro daquilo que a gente quer ensinar, que é a palavra de Deus, né, que é a vida com Deus. E eu gostaria de cantar com vocês, porque eu sei que sai do trabalho, né? Quem estava trabalhando até o último, né? As últimas 6 horas, né? Todo mundo trabalhando, que bom, né? Eu também estava trabalhando, ele toma aquele banho e tal, vem, né? Às vezes nem dá tempo, toma banho, já vem rapidinho, lancha rapidinho, e aí às vezes a gente tá... Então, por isso que a gente faz algumas canções, até para que possa todo mundo, poxa vida, vamos lá, né? A gente está ali para louvar ao Senhor. E essa canção, ela diz, sentado, deitado, levante, pule bem alto, porque eu vou cantar, porque o meu corpo eu quero dedicar ao Senhor também. Tudo que eu tenho, a minha voz, o meu coração, a minha mente, o meu corpo, em louvor ao Senhor. Então a gente vai aprender essa canção aí, talvez alguns conheçam. Acho que talvez tudo é novidade, né? Não tem problema, tem os CDs lá, depois vocês podem adquirir os CDs ali, tá? O material ali para vocês. Então vamos lá. Então eu vou cantar a primeira vez, eu acho que vocês já vão aprendendo, tá? Vai bater palma, não tem problema. Sentado, deitado, levante agora e pule bem alto. Sentado, deitado, levante agora e pule bem alto. Posso assim cantar, pois Deus me criou, meu corpo dedicar somente em seu nome. Posso assim cantar, pois Deus me criou, meu corpo dedicar somente em seu nome. Então agora
realmente, né, e senta, levanta e vai, pega uma coisa e vai outra. Você tem que ter essa habilidade também. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então você precisa realmente cuidar, né? Cuidar aí das sobrinhas ali, fazer exercício, comer direitinho, né? Não é fácil, mas precisamos cuidar. Então olha só, se você tem diante de si uma congregação composta por jovens, adultos e idosos, e está ministrando no ministério infantil, o objetivo é o mesmo: conduzi-los à adoração e ao louvor a Deus. Porém, a diferença está no seguinte: a criança participa ativamente no que faz sentido para ela, assim como demonstra espontaneamente o que não lhe agrada. Não é verdade, né? As crianças são super sinceras. E se não gostou, né, elas vão falar. Os adultos, né, vão ficar ali, poxa, essa professora veio lá, não vão ficar pulando, assim, gritando, né? Vocês são educados, não vão ficar com aquela cara feia da professora, né? Mas as crianças, não vou fazer, né? Ainda bem que, ó, ela fazendo aí direitinho, né? Isso mesmo. Então a gente precisa ver e saber sentir, ter essa sensibilidade vinda também do Espírito Santo, para que você possa, talvez, mudar de curso ali, o que você está fazendo e que a coisa não está dando certo. Então você precisa realmente tomar bastante cuidado. Alguns princípios do Ministério de Adoração que a gente tem lá na nossa igreja, eu pertenço à primeira igreja batista de Curitiba, e ali no Ministério de Adoração, tanto no de adoração quanto no Ministério de Música, ali também entre as crianças, tem 3 princípios que eu acho que são essenciais. Disposição, né? Olha, que bom, né? Quando a Janine falou assim, olha, vão ter lá muitas pessoas, eles vêm a cada 15 dias, olha que bênção, você está disposto a aprender. Primeira coisa, né? O primeiro passo, parabéns. Segundo, essa palavra, né? Compromisso. Como é importante a gente ter compromisso. E isso vai em tudo que você vai fazer, no horário que você vai chegar, como que você vai preparar a sua aula, atender os seus alunos. Né? De repente você está lá com o seu líder, liga lá, então hoje não vai dar, sabe, que não deu certo, daí avisa, né, na véspera que não vai poder ir, né? Não é só na minha igreja que acontece isso não, né? Ou aqui não acontece? Acontece, né? Então, o compromisso é uma palavra que eu vejo até na questão profissional mesmo, na escola, né? Eu também trabalho em escola. Poxa vida, então hoje eu estou com um pouco de dor de cabeça, não vou poder ir. Peraí, toma um remedinho e vamos lá, né? Vamos trabalhar, porque hoje às vezes as pessoas são tão sem compromisso, né? Moles, assim, nossa, meu pai do céu, né? Qualquer coisinha já. Então, esse compromisso é infinitamente importante, porque nós temos o compromisso primeiramente com Deus, né? E a excelência, fazer o melhor. Eu sei que muitos aqui, quem aqui tem formação musical? Quem aqui toca um instrumento? Que bom, tem alguém que toca um instrumento. Quem aqui fez uma faculdade de música? Né? Então nós não temos também uma pessoa, mas você vai fazer o melhor daquilo que você sabe. Eu vou fazer o melhor. Poxa vida, mas eu não sei cantar direito, eu não sei usar direito os instrumentos. Tem problema para isso, que estão capacitando vocês, estão ajudando, para que você faça o melhor daquilo que você tem, né? Fazer o melhor daquilo que dentro do conhecimento que eu tenho que fazer o meu melhor. Então, disposição, compromisso e excelência. Isso é no relacionamento primeiro com Deus, com as pessoas e no servir, né? Quando a gente está servindo também. Então, por isso que a gente tem que cuidar bastante daquilo, né, que a gente vai dar de desculpa lá no domingo, que você não vai poder ir. Poxa vida, mas eu não sei direito, estudei, não deu tempo, né? Então, fazer o melhor, se preparar realmente para fazer o melhor para Deus e alcançar o coração das crianças. No versículo de Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu trabalho no Ministério Infantil desde que eu era criança. Não vou falar nem quanto tempo, né? Mas eu era pequenininha já, numa igreja muito pequena.
eu era do interior de São Paulo, uma cidade chamada Tupi Paulista, né? Uma cidade pequenininha. Minha igreja era uma igreja bem pequena, tinha lá seus 50 membros e, né, dentro daquela realidade, eu com 9, 10 anos, eu tocava o órgão de pedalar. Naquela época não tinha muitos teclados, né? Era o órgão de pedalar que eu ajudava com as crianças ali, ensaiava as minhas sobrinhas, né? Hoje já dão tudo mãe grande, né? Ensaiava lá, cantava as canções e fazia ali, né, o trabalho com as crianças na minha igreja, desde pequena. Então isso é tão bom assim que a gente pode servir. E quantos adolescentes nós temos aqui também se preparando para servir entre as crianças, né? E com certeza vai dar muita diferença na sua vida quando você se envolve com o ministério, como isso é importante. E a gente deve fazer o melhor, fazer de todo o coração. E se a gente ficar pensando assim, poxa vida, já passei, né, no Ministério Infantil por tantos anos, e algumas, lógico, em muitos momentos, né, não vou mais trabalhar, poxa vida, né, a gente faz, daí o pessoal vem lá, nem aparece, quer cantar lá na frente agora, né, na última hora, nem sai pro Dia das Mães, daí a mãe liga, deixa meu filho cantar, porque amanhã é a apresentação, né, tudo igual, né. Então a gente tem que lembrar que a gente está fazendo para Deus, porque senão a gente desiste mesmo. Se a gente for olhar para os homens, para as pessoas, não tem, porque as pessoas são imperfeitas, nós somos imperfeitos. Então a gente tem que olhar para Deus, porque senão a gente desiste e no ministério infantil não vai ficar ninguém, né? Vai ficar só a pastora, os líderes ali, todo mundo vai embora, né? Porque o fulaninho falou que vinha, não veio, poxa vida, hoje não tem lápis, ali faltou uma folha. Então a gente tem que realmente se preparar, fazer o melhor, né, em tudo, e lembrar que a gente está fazendo para Deus. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo ensinando essa brincadeira desse versículo. Deixa eu ver aqui onde que eu posso pôr para ouvir o som. Aonde que sai o som aqui? Pior que o é? Não sei. Posso pôr o microfone aqui? Deixa eu estar no máximo. Onde está a saída? Tem um lugar. Saída do... Pois é. Do coração. Então vamos fazer, põe o áudio ali que eu já ensino para eles. Vamos lá, se der certo ali. Então a gente vai fazer esse versículo falado, tá? 6:23. Tudo que fizer, faça de todo o coração. Tudo que fizer, faça de todo o coração. Como para o Senhor, e não para os homens. Como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3:23. Eu não consegue mais, ó. Tudo que fizer,
Tá? Tem na verdade, um projeto que a gente tem desenvolvido, deixa eu ver, lá na nossa igreja, que é um programa para crianças. E nesse programa para crianças, a gente começou um dos blocos, chama-se Diversículo, que é aprender o versículo divertidamente, né? Então, com brincadeiras, quantas vezes vocês fizeram o versículo aqui, né? Se bateram aí todo, né, para lembrar, para esquecer. Falaram várias vezes o versículo e a gente foi repetindo através da brincadeira, vai repetindo, e as crianças vão memorizando, né? E isso é algo assim essencial na vida do cristão. Por quê? Porque o que diz em Salmos 119, 11. Então abre a sua Bíblia, já que você não sabe. Vai lá, quem acha primeiro? Desembanhar a espada, na minha época era assim. Desembanhar a espada, 1, 2, quem acha primeiro? É no celular. Tem a Bíblia no celular, tudo bem, é tecnologia. Vamos lá. Salmo 119, 11. O que diz? Acha lá. Quem começa? Alguém achou? Pode falar, por favor. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Será que esse escondi é deixar lá guardado as 7 chaves? O que significa escondi a tua palavra? É você ter isso guardado no seu coração e na sua mente. E agora? Isso é uma das coisas que me preocupa bastante nessa geração. Por isso que esse projeto nasceu, na verdade, porque eu passei uma situação bem difícil com meu filho quando ele tinha 6 anos. Esse que vai completar agora 15 anos, bem nesses dias, mais ou menos, no final de maio, quando ele tinha 6 anos, descobriu um tumor no pâncreas. E quando ele foi numa consulta de rotina. Chegando nessa consulta de rotina, a médica palpou assim a barriguinha dele, daí viu que tinha alguma coisa e nós temos que fazer um exame e ver porque tem alguma coisa que está ali na barriguinha dele. Então, ele passou 55 dias no hospital, fez 4 cirurgias, 9 dias de UTI e realmente foi assim um pânico total, porque mesmo que não era um tumor maligno, né? Mas esse tumor primeiro ia colocar um dreno externo, do dreno externo já abriu a barriga, já tirou, já deu pancreatite, daí a pancreatite já foi se espalhando, então foi intercorrências em cima de intercorrências, e que dias difíceis que eu passei na minha vida. E eu me lembro muito bem da minha igrejinha pequenininha. Lembra que eu falei que eu era lá do interior de São Paulo? E que lá nós tínhamos essa rotina de memorizar versículos, né? Então, quantos versículos me vinham à mente? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quantos outros versículos que vinham à minha mente? Muitas vezes que eu entrava na UTI, eu tinha que sair rapidinho, porque já tinha tido alguma intercorrência e que a gente não podia ficar lá dentro, sem Bíblia na mão, né? Sem celular. 6 anos atrás, no celular mais ou menos, né? Nem tinha isso. E aí a gente não tinha como, né? O que eu vou fazer? Então, realmente, a gente precisa realmente decorar, memorizar a palavra de Deus, porque o Espírito Santo na hora certa vai usar tudo aquilo que eu tenho na minha mente e no meu coração. Então, quantas horas você passa em cima disso, né, de memorizar um versículo? E as nossas crianças hoje que passam horas e horas no celular, no tablet, no computador, né? E a gente precisa realmente fazer com que eles possam aprender da palavra de Deus e memorizar também. Então esse projeto vem para que a gente possa realmente, através de brincadeiras, da ludicidade, fazer brincadeira, mas que eles possam memorizar a palavra de Deus. E a música no Ministério Infantil tem como objetivo fazer o quê? Ensinar a palavra de Deus, né? Esse é o objetivo.
Eu não estou ali para ensinar música, altura, intensidade, as notas musicais. Isso eu também ensino, mas não é na igreja, ali no ministério infantil, a hora que eu estou ali ministrando com as crianças, porque o meu objetivo é o quê? Ensinar a palavra de Deus com alegria, com criatividade e de forma relevante. O que você aprendeu hoje? Então hoje eu aprendi aquele versículo, a gente aprendeu a história tal, né? Porque muitas vezes vai, o que você aprendeu? Nem sei, tá tão chato, né? Aí a mãe tem que levar lá, porque é muito chata aquela sala, né? Porque a criança vai dormir lá, então a gente tem que ter o quê? Muita criatividade mesmo, para que eles possam ter sede de estar ali no ministério infantil, que seja algo gostoso, né? Eu ministro na minha igreja, eu sou responsável principalmente com os menores, com os pequenos, então é tão gostoso de ver as crianças, muitas crianças às vezes vêm chorando, aí já me conhece, já sabe a hora que chega lá na salinha, oi, tal, vamos lá, a gente vai cantar, né? Aí ele já vem junto por causa dessa questão do vínculo. Teve uma menininha, algumas semanas atrás, que ela estava chorando, o pai dela foi buscar ela, aí eu passei com o violão, a hora que eu passei com o violão, eu quero tocar violão, eu quero tocar violão, eu falei assim, vem então, vamos lá, chama o seu pai vem junto. Foi lá na sala junto, na hora do culto, para cantar com a criança. Então, por quê? Porque a música também chama a atenção, mas eu estou ali não para ensinar a música, mas para ensinar a palavra de Deus. Então a gente precisa ter isso muito em mente do nosso objetivo. E a música no ministério infantil deve estar conectada com o currículo daquilo que eu estou ensinando. Se eu estou ensinando ali sobre Davi, então cantar algumas canções que possam falar sobre Davi, ou algumas canções dos valores que eu estou ensinando, de confiança, de obediência, do que eu estou falando. Então, para que ela realmente possa estar junto desses princípios bíblicos. Então, é uma tarefa complexa e exige o quê? Tempo, planejamento, pensar a curto, a médio, a longo prazo. Essa criança entrou aqui, né, no ministério infantil e vai ficar quantos anos? E o que a igreja ofereceu? Qual foi aí a sua formação que a igreja proporcionou, né? Nós temos essa responsabilidade de uma formação bíblica. Nós não somos aqui para ensinar a alfabetização, mas nós estamos aqui para ensinar o quê? Da Bíblia. O que a gente está ensinando da Bíblia para as nossas crianças? Qual que é o alimento que a gente está dando para que elas possam crescer e frutificar e serem transformadas? Isso que é o mais importante. E sempre de uma maneira muito lúdica, porque a criança, ela aprende o quê? Brincando, e brincando ela é feliz, ela participa, nossa, aí vai na sala, aí é gostoso, aí faz amizade com o amigo, daí vai cantar, vai fazer uma outra coisa, e é tão gostoso, porque ela está envolvida, e essa atividade lúdica faz com que ela interaja com os amigos, ela interaja dentro daquela proposta que eu estou trabalhando, do jogo, da diversão, né? A gente tem lá com as crianças com tantos jogos digitais, daí chega lá, todo domingo é um lápis para pintar. Vamos lá fazer atividade, pintura, de novo. Domingo que vem a pintura de novo, com lápis coloridinho, depois, né? Todo domingo é uma coisa, gente, tem massinha, tem pintura de guache, tem colagem, tem tantas coisas de atividades que a gente pode fazer para que seja algo gostoso para a criança, porque a criança, ela quer o quê? Que seja divertido, e a gente tem que fazer com que a palavra de Deus seja algo gostoso para ela, que ela tenha prazer também de aprender a palavra de Deus. Então é muito importante. Então eu vou fazer algumas canções de brincadeira para vocês, desde pequenos até um pouquinho os maiores, para vocês entenderem um pouquinho como que a gente pode fazer e utilizar desses recursos, né? Então aqui eu tenho alguma coisa, poxa vida, mas na minha igreja não tem instrumento, não tem problema, né? Tem os recicláveis, latinha, tamborzinho, né? Garrafa PET, tanta coisa ali que a gente pode fazer e ajustar. Na minha igreja, eu comecei assim, a gente se reunia no sábado, fazia um monte de tamborzinho, né? E no outro dia a gente se juntava, fazia ali tipo uns pandeirinhos. Aí depois de um tempo, era tão gostoso, as crianças gostavam tanto, que daí, então vamos comprar alguns ovinhos. Eles começaram a investir, porque eles viram que as crianças gostavam, estavam aprendendo, estava gostoso ali de louvar o Senhor. Porque imagina, os toquinhos lá, né?
Lá nos instrumentos tocando, é uma alegria, e eles gostam, é muito gostoso, porque você vê assim na carinha deles, né? A alegria deles e participando. Por quê? Porque é algo que é gostoso para eles poderem fazer também. Então essa é uma canção que a gente faz uma brincadeira de se esconder. Põe ali a música. Então essa é para os pequenininhos. Essa tem o meu filho quando eu era bebezinho que canta, sabia? Olha, que ele vai fazer 15 anos. A risadinha deles.
Ai, cadê a música da chuva que Deus fez, a chuva, né? Então tem que marcar. Aquilo que a memória marca fica eterno, né? Talvez você lembra de algumas coisas aí que você já passou, de atividades que marcaram. Mas eu também posso não utilizar de um recurso material em si. O próprio recurso da percussão que a gente fez é um recurso lúdico, a brincadeira da percussão ali, porque eu vou brincar e aí ele vai tentar fazer e eu vou repetir, e nessa forma de repetição, através da brincadeira, ele vai fixar aquilo que eu quero na sua mente, no seu coração. Então essa canção, ela diz: o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, Ele sabe de tudo. Então vamos lá. Só que a gente vai fazer o gesto, ó. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Deu para aprender? O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Agora o Senhor faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que não diz você. Agora sem o faz e sem o diz, mas tem que cantar. O que você, Deus tudo escuta e tudo vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que ouve você. Agora você escuta também. O que você, Deus tudo e tudo vê, sim, Deus tudo vê, o Senhor, tudo que ouve você. Agora você escuta também. O que você, Deus tudo e tudo, sim, Deus tudo, o Senhor, tudo que ouve você. Tá bom, agora cantar tudo, vamos lá. O que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê, sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo que faz ou diz você. Muito bem, então ó, vai crescendo a faixa etária, né? Mais a ludicidade, a brincadeira, até vocês, né? Ai, dá risada, ai, a professora errou, então, ai, daí é mais divertido, né? Ainda bem que eu não errei aqui, mas geralmente a professora erra, né? Eles acham o máximo, ei, professora, não, vai falar agora, o diz, não, né? E vai retirando as palavras, que é uma forma de brincadeira também de trabalhar. E aí eu posso utilizar, inclusive, com os maiores, algumas canções, utilizando instrumentos, né? Então a gente vai primeiro aprender uma canção da África e depois a gente vai colocar alguns instrumentos, tá? Então vamos ouvir a música, aprender, depois eu vou colocar alguns instrumentos ali para você. Vou marcando o pulso. Coração da música com o pezinho assim. Se arranca com carinho que você, se arranca com carinho que você, se arranca com carinho que você, se arranca com carinho.
minha Nanda, por favor. Um tamborzinho ali, pintadinho. Um tamborzinho de tecido, depois você pode ver. Agora aqui eu não tenho um cachixi, um chocalho. Então vou mostrar um chocalho feito de garrafinhas PET. Oh, de papel toalha. Muito bem. Olha, esse aqui é de papel toalha. Nem parece, né? Eles estão bem, muito bem. Um outro de garrafa PET, mais um chocalhozinho de garrafa PET. Muito bem, então, não tenho, né? E tem ali um bandeirinho também, que é um pau de chuva, que elas não têm pau de chuva. Ela não tem ainda no Ministério pau de chuva, é isso aí. Só que não faz, gira assim na mão, assim, ó. Assim, ó. Aí ela sabe, né? Meus segredos. Põe areia dentro, pedrinha fina, né? Mas serve de bandeira também. Alguns engraçadinhos põem assim também. Sempre tem alguns alunos que vai da cabeça, né? E dá para fazer reco-reco também, né? De você raspar ele ali. Então tem algumas opções para você ter alguns instrumentos também para as crianças poderem também experimentar e tocar, né? Isso é bem gostoso. Então você gosta de brincar? Quem não gosta de brincar, né? Você gosta de lazer? Ninguém gosta, poxa vida, né? E quais professores marcaram a sua vida? Você lembra de alguns professores? Alguns. Você lembra assim, ou do professor que marcou beleza, ou um professor que foi péssimo. Meia boca, a gente não lembra, não é verdade? Meia boca não lembra. Aquele que foi bem chato, bem ruim, a gente lembra, ou aquele que foi excelente professor, né? Então, espero que você seja lembrado pelos seus alunos, pela sua excelência. Essa semana eu estava passando lá na escola de menininho, passou por mim e falou assim: oi, você conhece? Eu sabia que você deu aula para mim no pré-2? É? Que ano você tá? Eu tô no 5º, daí meu filho, mas se tio velho agora, hein? Outro dia que eu tava na sala, a filha de uma professora, sabia que você deu aula para mim? Você é filha da professora tal, é isso mesmo. Eu tô estudando aqui agora na universidade. Então ela vai ficando velha, dá aula pro maternal, daqui a pouco eles são mais pro maternal, né? O meu bebezinho, oh meu Deus, meu bebê vai fazer 15 anos, né? Não quer festa, essa coisa de menina. Minha filha é um jantar, 15 anos. Que é isso, mãe? Isso é coisa de menina. Se o menino não vai ter festa, não vai ter nada, não vou gastar, né? Tá bom, mas menina, fazer um jantar assim, mais refinado, né? Vai ter nada de churrasco lá, não. Né? Na garagem, né? Mas o que ele quer? Tá bom, então tudo bem, né? Então é tão gostoso de você ver assim eles crescendo. Às vezes você se sente velha, mas faz parte, né? Que você vê eles crescendo e que eles vão lembrar com alegria daquilo que você ensinou. Então lembre disso, que eles vão lembrar de você, né? Então que seja para relembrar aquilo que realmente marcou a vida deles. Então aquilo que a memória marca fica eterno. Eu tenho certeza que você vai lembrar de coisas quando você era bem pequena, né? Que aconteceu de algum professor. Eu lembro do meu professor que chupava uma bala Piper na época. Nossa, eu achava o máximo aquela professora. Ela chupava bala, assim, ela era tão chique, eu achava ela, uau, né? Encontrei ela no Face outro dia, olha que legal, né? Não morreu ainda, tá vivo, olha. A Maria já tinha morrido, mas tudo bem, que era o diretor da escola. Então a gente vai vendo e vai reconhecendo, né, as pessoas que passaram, que vão passando por você. Então, veja bem o que seus alunos vão dizer de você depois, né? Os adolescentes ali, daqui a pouco vão ficando, né, já crescidos e tudo mais. Então, um versículo que eu gosto muito fala assim: então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então eu preciso pensar como que eu vou fazer com que minha aula seja uau, que legal, né? Eu queria estar nessa aula ali também, né? Gostou, né? Ela já veio aqui umas 2 vezes, olha que ela gostou da aula, tá vendo só? Então vocês têm que ter algumas coisas legais, gostosas, que eles vão brilhar o olhinho assim, né? Tem aquele instrumentinho que eles vão tocar, poxa vida, que gostoso, né? Pra gente poder, mas eu não sou formada, não tem problema, né? Vamos lá tocar um instrumento. O mais importante é ensinar a palavra de Deus, né? Não são os recursos, os instrumentos. Eles nos ajudam a fazer com que a aula seja cada dia mais interessante. Então a gente precisa também ter essa sabedoria, esse entendimento
de saber os recursos a serem utilizados, quais as propostas que a gente pode utilizar com as crianças, né? E o Espírito é quem nos guia sempre, né? Senão a gente não tem criatividade, graças a Deus que Ele nos guia, né? E nos dá sabedoria. Então Jesus é o mestre dos mestres no ensino, pois viveu o que ensinou. E você, vive o que ensina? Então a gente tem que viver aquilo que a gente ensina para os nossos alunos. Desde criança ele foi educado no ensino da palavra e crescia em todos os aspectos. Eu gosto muito desse versículo, é a base assim do ministério que eu gosto muito de trabalhar, esse Lucas 2:52. Outro dia estavam falando, agora está na moda quem é coach, não sei o que, a roda viva, né? Que você vê em quais aspectos social. Eu falei, mas é um versículo ali, porque vai pagar tão caro a hora do troço lá para fazer a roda da sua vida social, da sua vida espiritual, da sua vida. É um versículo. Você está cuidando do seu corpo? Né? Jesus crescia lá, psicomotor no corpo, comendo direitinho, né? Meu filho agora, nossa. Mas o que é isso, mãe? McDonald's tem não sei quantas calorias. Eu falei, nossa, nem eu sabia. Então não vamos comer McDonald's, né? Não faz muito bem, né? Ele está agora, né? Se cuidando, olha que bênção, né? Imagine só, um adolescente não querendo comer porcaria. Oh, glória a Deus mesmo. Agora eu tenho que me cuidar também, entrar nos eixos, né? Para não ficar comendo essa porcaria, porque a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? Na alimentação, no exercício que a gente precisa, na mente, no cognitivo, né? No estudo. Ó, vocês estão aí querendo aprender, estudar, ler um pouquinho mais sobre aquele assunto que você está ensinando, como é importante, e crescer em graça diante de Deus, que é a questão espiritual, o seu desenvolvimento espiritual diante de Deus, e diante dos homens, que é a questão social, o seu convívio, né? A sua igreja, a sua comunidade, as pessoas com que você participa. Então, que bom que Jesus é o exemplo, que ele crescia equilibradamente. E às vezes, nesse gráfico ali, já me mostraram, é assim, você vai pintando, né? Se a parte física, como você está na parte física, se cuidando, não sei o que, você vai pintando os negócios lá. Eu falei, nossa, mas que negócio, daí fica colorido de um lado, do outro fica branco, do outro fica bem colorido, daí você percebe o desequilíbrio. Né? Assim, é tudo ali que está escrito, né? No versículo, porque a gente precisa. Se a gente não cuida da saúde, daí começa, daí daqui a pouco o espiritual vai junto, daqui a pouco, né, o social, né, não vou mais. Então está tudo muito junto. Então a gente precisa realmente desse equilíbrio. É fácil? Não é fácil, mas a gente precisa buscar e viver o que a palavra de Deus diz. Então a gente vai cantar esse versículo. E eu vou fazer assim, eu canto e vocês vão repetir o que eu canto. Então eu vou fazer uma vez aqui só, para vocês aprenderem. Então fala assim, cresceu Jesus, na mente, cresceu Jesus, no corpo, cresceu Jesus, em graça, diante de Deus, diante de homens. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou primeiro cantar, tá? Junto ali, e vocês vão responder. Depois a gente vai dividir um grupo pergunta e um grupo responde, tá bem? Então vamos lá? Cresceu Jesus na mente, cresceu Jesus no corpo, cresceu Jesus em graça, diante de Deus, cresceu Jesus na mente, cresceu Jesus no corpo, cresceu Jesus em graça, diante de homens, diante de Deus, diante de homens. Muito bem. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão fazer a pergunta comigo. Cresceu Jesus, tá? E eles vão responder. Cresceu Jesus. Um pouquinho. Calma nessa hora, porque eu bem rapidinho, né? E vocês vão fazer algo que é o seguinte. Primeiro, tá? Quem cantar comigo, a hora que canta, levanta. Lembra do começo, prepara o fim, segundo Lucas 2:52.
Vai lá, super. Vai lá, super. Vocês vão fazer só o que eu não fizer. Vocês vão fazer o que eu não fizer, entendeu? Então, a hora que eu levanto com eles, você vai sentar. Daí você levanta na hora que canta. Combinado? Porque você pode um pouquinho mais pra lá, assim, pra qualquer coisa eu dou sinal pra você assim. Tá? Então, todo mundo tá sentado. Cresceu Jesus, não mentiu. Sem olhar na tela. Esse versículo. Aonde que está esse versículo? Em que livro da Bíblia? Lucas 2:52. Isso mesmo. É importante quando a gente está cantando a palavra de Deus, de lembrar onde que é o endereço, né? A gente para poder trabalhar. Então vamos lá. Igreja e família. Devemos cumprir essa tarefa. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Né? Provérbios 22:6. Esses dias até no dia das mães, né? Eu estava lembrando de algumas coisas na igreja e tudo. Eu falei assim, nossa, lá na minha igreja, era uma igreja pequena, minha família é uma família grande, eu sou a sétima, mas acabou em mim, tá? Tudo bem. Sou a sétima de 7, né? Então sempre tive muita criança. Eu fui tia com 5 anos. Então eu já tenho sobrinho neto faz tempo. Hã? E aí então, muita criançada na família, né? Porque daí os meus irmãos tinham filho, minhas irmãs tinham filho, e daí eu já era tia, já ia trabalhando. E meu pai e minha mãe, né, já são falecidos, mas sempre foram pessoas fiéis, pessoas de muita oração e que chamavam a netalhada. Vamos para a igreja no domingo, vamos lá, vamos para a igreja. Eu lembro até hoje, né, como ele chamava e as minhas sobrinhas iam, às vezes meio assim, mas iam. E depois passou um tempo, né, aí a minha mãe faleceu, meu pai faleceu há uns 3 anos, e elas começaram a ter filhos, né? E o que aconteceu com elas? Elas começaram a retornar para a igreja. Todas estão na igreja, firmes, né? Porque o que você vai deixar para os seus filhos? Né? Qual que é o bem mais precioso que eu tive do meu pai e da minha mãe? Foi o ensino da palavra, né? Foi aquilo que realmente eu aprendi e que ninguém vai tirar, né? Quando eu morrer, a única coisa que eu vou levar para mim, para a vida eterna. Então, como é importante. Daí, quando tem filho, as coisas mudam, né? As adolescentes, né? Então, aí depois vocês vão saber como que é. Muda tudo, né? A Nanda estava conversando no carro, né? Ela tem um filhinho pequeno. Daí eu falei assim, nossa, pensei que mudava, mas não sabia que mudava tanto, né? Mas até a nossa percepção de vida, né? Muitas coisas, ai, chata, minha mãe, ai, que chata, não sei o quê, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que fazer. Né? Depois, na hora que você tiver seus filhos, poxa vida, como é importante, aí agora, como vai, né? Poxa vida, joelho de oração, né? E a gente precisa realmente se dedicar e dar o melhor para os nossos filhos, que é o quê? É o amor de Deus, é o conhecimento da palavra, né? É frutificar, é fazer discípulo. Então nós, igreja, junto com a família, que nós temos essa missão de ensinar a criança no caminho. Esse ensinar é no sentido de criar sede. Então imagine, né? Ai, eu estou com uma sede, eu quero mais, quero aprender mais. E é isso que a gente deve pedir para Deus, né? Cada dia
mais vontade de aprender, vontade de ler a Bíblia, vontade de se dedicar ao Senhor. Então essa sede que a gente precisa criar com as crianças. E aí a gente vai usando vários recursos, né? Para que elas possam, uau, que legal, vou para a igreja, lá tem isso, tem aquilo, na igreja, como é bom. Então isso que é importante. E tem outras referências lá em Deuteronômio, Salmos 78, né? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, né? Essa geração futura, que é o melhor que a gente pode dar. Então tem uma canção que diz assim: não importa o que houver, nem a que preço for, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, juntos viver, juntos conversar, juntos aprender a ter fé e amor. É isso que é importante. No ano passado teve uma campanha que a temática era família, e essa foi uma das músicas temas que a gente compôs lá para as crianças. E aí eu utilizei um recurso com os pequenininhos, né? Os maiores cantavam as músicas lá, todos cantaram, na verdade, né? Como era uma música tema, era uma música que todos cantavam. E aí com os pequenininhos eu também cantava tocando um instrumento. Então vamos lá. Quem quer tocar comigo? Quer tocar comigo? Quer um pouquinho para você tocar comigo? Quer pegar um pouquinho para você tocar comigo? Isso. Não, ela com certeza eu sei que ela quer, tá vendo? Legal. Agora como que toca esse instrumento? Consegue tocar?
pouquinho lá na minha sala. Bem chique, né? Com bloquinhos na minha sala. Isso faz pouco tempo, tá, gente? Depois de muitas décadas eu consegui. O pastor comprou esse instrumento pra gente, mas vai usando outras coisas ali, até que a gente tenha um recurso ali para poder investir, né? Mas a pastora ela está aí assistindo, então ela já vai comprar semana que vem de manhã. Amém, aleluia! Não é verdade, pastora? Agora. Não posso confirmar? Olha, está gravando. Então vamos lá, o Salmo 150 nos diz: louvai a Deus com instrumentos. Então, desde cedo, a gente pode utilizar os instrumentos. Não precisa ser, né, aluno de escola de música. A igreja também pode utilizar esse recurso para poder motivar, para poder desenvolver ainda mais, né, o ministério e fazer com que seja cada dia mais efetivo e afetivo também, né? Porque as crianças também gostam de estar acolhidos ali. Então a gente vai cantar esses salmos, que é o Salmos 150. Então eu vou pedir para você vir aqui comigo, você vai pegar um instrumento, nem que seja uma bolinha, nem que seja, tem chocalho, tem alguns chocalhos que eu trouxe aqui, até um som original, ó, que é muito forte. Então na hora de comprar o instrumento, você também olha, né? Se o som é forte demais, daí... Ah, esse daqui, ela gostou desse, ótimo, vai com esse daí. É que ela nem viu um cor-de-rosa que eu vi. Um cor-de-rosa nos ovinhos aqui. Nossa, as crianças ficam doidinhas. Lá eu tenho um potinho cheio de ovinhos. Você compra nessas lojas de instrumentos musicais, aí tem todas as cores, verde, daí tem uns maternais já, uns que já, eu quero verde, professora, eu quero verde, né, azul. Sim, tudo isso. E até em relação ao cuidado na hora de tocar, né? Tem criança que vai jogar no chão, poxa vida, tem outro amigo que vai vir, vai quebrar, né? Então a gente tem que cuidar também na hora de tocar, cuidar de tudo que a gente tem. Então você pode vir aqui pegar um instrumento, de preferência, um chocalhozinho aqui. Agora todo mundo vai tocar. Eu duvido que a gente vai ficar sentado aí, né? Eu trouxe da casa, já tem bolinhas comigo. Essa aqui é da Pet Shop. Essas bolinhas vão comprar bem o nome não. Everson, tá? Vamos, Everson. Vou pegar um pra você. Vamos lá, galera.
Sabe que isso eles aprendem também, né? Eu tenho os potinhos, né? Termino de usar, põe o potinho, né? Entrego outro instrumento. Então toda essa organização eles também vão aprendendo, né? Se é hora de guardar, vou guardar. Ah, vamos trocar de instrumento. Aí eu pego um e entrego outro instrumento para poder tocar, né? Então isso é importante que eles também vão trabalhando. Aqui eu coloquei assim algumas sugestões, né? Cada um dentro da sua realidade, mas algumas sugestões para que vocês possam trabalhar, né? Dentro da proposta que vocês têm no culto, de ter canções que você possa acolher as crianças, né? Fico feliz em vir para casa, né? Canções que vão dizer, ai, que bom que você está aqui. Um convite à adoração, para que as crianças possam se sentir, ai, que gostoso, né? Que eu estou aqui, dar a mão, abraçar, né? Isso é tão importante. A oração, momento também, né, de ter oração. Com os pequenininhos eu tenho uma canção que eu sempre canto, a mesma canção com os pequenos, que é a hora da oração, que daí eles juntam as mãozinhas, eu oro de olhos abertos com eles, né, para que ninguém se machuque, para você olhar o que está acontecendo. Então você não precisa olhar de olhos abertos. Eu falava isso muito para as crianças maiores, quando eu ministrava com os maiores também, de 6 a 8, que eu gosto muito às vezes de orar dirigindo, e eu posso fechar o olho dirigindo, né? Porque eu ando de um colégio para o outro, e vai para uma escola, vai para outra escola e tal, eu ando muito dentro do carro, então é o horário também que eu posso, às vezes compõe música, o movimento ali, aquele movimento foi no carro que eu fiz, sinaleiros, acho que quem vê vai louca da cabeça, né? Mas algumas coisas saem dentro do carro, entendeu? Às vezes, ai, vou te pessoa gravar esse negócio que eu estou tendo uma ideia. Né? Então, dentro do carro, e ora também dentro do carro. Então, o carro é um lugar de adoração também, né? Você está ali sozinha e ó, né? Manda brasa aí falando com Deus, para Deus ouvir as suas orações. Cantando e tocando louvores, né? Músicas com movimento, com percussão corporal, com a prática instrumental, ter uma música que você repita dentro daquele tema, né? Do que eu estou ensinando durante esse período, ter uma música que fica lá para você relembrar do que nós estamos aprendendo, gente, aonde a gente quer chegar com eles, quais são os nossos objetivos. Isso precisa ficar estampado, né? O meu versículo tema, que eu vou repetir, que eles vão memorizar mesmo, né? E aí você vai estimulando para que eles possam realmente saber do que eles estão aprendendo. Momento de oferta, momento de missões, o de versículo, né? Ter momento de memorizar versículo mesmo, para que eles possam aprender da palavra, a história e a despedida. Então aí tem algumas sugestões de uma liturgia ali, né? E a acolhida é o vínculo, é a identidade, a autoestima, a individualidade, a socialização, para ser acolhido ali dentro do grupo. Muitas vezes nem todos conhecem. Então, por exemplo, eu tenho canções desde os pequenininhos que eu canto. Se eu tenho um número menor de crianças, eu canto o nome de cada criança, né? Então, dizendo o nome dela, olhando nos olhos, os olhos, eles também falam, né? A sua expressão fala, os seus olhos, né? Olhou com o olho assim, né? Não gostou muito, sabe? Pelo olhar você já sabe, né? Então você ensina com tudo que você tem, com o seu olhar, com o seu jeito. Então é tão gostoso que as pessoas também gostam disso, né? Que você tá ali, poxa vida, que gostoso, aproveitando aquele tempo ali precioso de ministração com as crianças. Então é legal, às vezes eu chego lá para ministrar, aí tem umas professoras assim, ai, que gostoso, e hoje é você, né? Eu também fico lisonjeada, né? Ai, que gostoso, hoje é você que vai ministrar. Porque, ai, tem que fazer, né, um negócio ali gostoso mesmo, curtir um monte. Aí no final sempre tem um abraço das crianças. Daí teve um pai um dia que tem muitos maternal. Ai, também vou dar um abraço, professor, estava tão bom o culto hoje, né? Que é o culto das crianças, né? Às vezes eles falavam, ai, eles vão para a aula da musicalização. Não tem nada de musicalização. Musicalização é o meu recurso para utilizar no culto. Nós estamos lá no culto, que eu utilizo os recursos de musicalização, né? De tocar um instrumento, de dançar, de fazer uma percussão, de trabalhar ali com as crianças. Mas esse é apenas um recurso. Mesmo no berçário, nós vamos começar o culto, né? Então vai lá do jeitinho deles. Por exemplo, a canção que eu uso no berçário é o Oi. Vamos pôr ali o Oi, uma vezinha. Foi a primeira música que a gente fez para as crianças pequenininhas.
né, do berçário, e que a gente canta o nome de cada uma delas. Como que é o nome dessa princesa? Heloísa. Posso cantar seu nome, Heloísa? Eu vou cantar seu nome. Vamos lá. Então, 10, 15 crianças eu canto e vou cantando o nome de todas, ou canto o nome, né? Canções. Bom dia, com alegria, bom dia, como vai você? Fico feliz em vir pra casa. Né? Canções que vão acolher, mas que eu não preciso falar exatamente o nome da criança. Aí tem a canção da oração. Vamos pôr uma canção da oração para vocês terem assim uma ideia como que eu faço, por exemplo, a liturgia com os menores. Né, que vai até os 6 anos ali, que eu canto uma canção, é até para eles poderem se organizar e sentir segurança. A rotina para a criança traz segurança. Né? Então, quando ele chega na sala, está tudo bagunçado, não sabe onde é, não sabe o que é. Não, as coisas estão organizadas. Poxa vida, ali, vamos cantar a canção. Até a canção, eles param de chorar. Lógico que tem gente que chora todo mundo, né? Porque daí quando um bebê chora, todo mundo chora junto. Mas, em geral, eles começam a cantar, eles esquecem. Eles não conseguem pensar em duas coisas, né? Porque a mãe ficou lá fora, ele está chorando porque a mãe ficou lá fora. Mas daí ele vai cantar, vai tocar instrumento, ele vai esquecer da mãe, porque não vai conseguir tocar e lembrar da mãe, né? E aí, ele fica bem ali na turminha. Às vezes termina o culto, eles começam a chorar. Aí, a gente fica 40 minutos, 50 minutos ministrando. Né? Canção da acolhida, a canção da oração, ministra a palavra, toca instrumentos, dança com eles, eu fico feliz, todo mundo tá, né? Vai dançando, show, expressão corporal mesmo, né? Para que eles possam, é um ambiente de adoração, um ambiente de alegria, um ambiente que a gente está lá para louvar a Deus, e como é bom louvar a Deus. Então vamos pôr um pedacinho ali da música, aí a gente junta as mãozinhas, né? Isso. Lá tem uma janela grande. Obrigada pelo sol bonito, pela chuva. Nem falar coisas que são da vivência das crianças, né? Tem a minha líder, ela fala assim pra mim, foi um elogio, né? Nunca esqueço esses elogios do líder sempre elogia seus liderados que sempre marca. Lembra que a memória marca o que ele é? Ela falou assim pra mim: ai, Ana, é tão gostoso ficar ali na sua aula, parece o pastor Pascoal para os adultos. Eu, nossa, uau, meu! Porque é que gostoso, porque a gente tem que falar coisas que são da vivência deles. E às vezes, realmente, eu, né, já trabalho com criança pequenininha, então é gostoso para mim, é fácil, né? Poxa vida, ai, obrigada pelo sol, obrigada pela lua, obrigada pelo travesseiro.
travesseiro estava tão fofinho, pela cama gostosa. Deus, obrigada porque eu tomei leite de manhã, pelo pãozinho gostoso. Então você tem que falar o quê? O quê? Agradecer pelas coisas que Ele sabe, né? Então, santo e onipotente, poderoso Deus, Pai de infinita bondade, nós estamos aqui reunidos, né, gente? Tem que falar o que é? É a briga do amiguinho. Professora, ora porque eu machuquei meu joelho. Vou orar pelo joelho dela. O meu cachorro está doente. Meu cachorro está doente. Entendeu? Então vocês têm que pensar que a criança vai pensar de acordo com a criança. E ela vai vivenciar as coisas da fé através da vivência daquilo que ela vive, né? Então isso é uma coisa o quê? Importante para ela, tão importante quanto algumas coisas para nós, do nosso trabalho e tudo mais. Mas para eles é o quê? É sarar o cachorro, é o gato que está doente, é a mãe que brigou com o pai lá e ela xingou. Eles falam, né? Ah, minha mãe xingou meu pai na hora de sair da igreja, não sei o quê, né? Então eles contam tudo, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado. E aí tem, por exemplo, uma música, tema, se o tema é criação, daí tem um rap lá da criação, outras canções. Se é família, a música da família, alguma música que seja uma temática que você possa repetir. O versículo, por exemplo, dos pequenos, um dos versículos que a gente está fazendo agora é esse, Gênesis 1:31. Tudo que Deus fez é bom. Vamos pôr ali um pouquinho? Então, por exemplo, ele fez os luminares a última vez. Tudo que Deus fez é bom. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. Tudo que Deus fez é bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Tudo que Deus fez é bom. O sol, a lua, as estrelas. Tudo que Deus fez é bom. Gênesis 1:31. Então, no interlúdio, assim, entre uma coisa e outra, eu vou reforçando o ensino. Aquele dia foi dos luminares, no outro dia dos passarinhos, o que foi que eu ensinei? Mas eu vou trabalhando com eles. Se é uma coisa muito, idade muito pequena, eu vou fazer o quê? Bater na perna, fazer o jóia, eles fazem o jóia assim, ó. Muito bom, né? E tem uns que fazem direitinho, mas tem uns que põem o jóia assim, né? E é dentro do jeitinho deles ali que você vai trabalhando, né? Não vai fazer uma percussão corporal difícil, né? Mas agora, você vai bater na perninha, marcando, fazendo joinha, né? Uma coisa leve ali, mas que ele vai repetir. E é tão bom que eles vão repetindo, né? A Ananda está usando lá na escola, né, Ananda? Aí a mãe gravou esse versículo da criança que estava lá no banho, né? Estava no banho e ele queria achar na Bíblia dele onde estava escrito isso. Onde que estava escrito na minha Bíblia? Quantos anos ele tinha? Primeiro ano, 6 anos, né? Então, poxa vida, onde que está esse versículo? E daí não sabe, né? O que é versículo? O que é versículo mesmo, né? Não sei o que é versículo. Então as crianças precisam aprender da palavra. Que livro que está? O que é Gênesis? Onde está o Gênesis? Vai procurar na Bíblia e memorizar a palavra de Deus. Então a gente precisa realmente fazer o nosso papel. E uma das canções que eu gosto muito de cantar com as crianças quando eu estou dando aula é a bênção, né? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, né? A gente que é mãe sabe disso, só Jesus, né? Só Deus mesmo que pode cuidar, que tem perigo em todo lugar, né? Tem perigo aqui, tem perigo ali, mas é Deus que está sob o controle de todas as coisas. Então a gente vai cantar, vamos ficar em pé aí para a gente cantar essa bênção agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê
talvez algumas coisas você já, né, já saiba, mas é sempre bom a gente lembrar, mas são algumas referências, alguns subsídios para que você possa realmente alcançar o coração da criança. E lembrando que somos um instrumento de Deus e temos a missão de ensinar com satisfação. Então, se a gente está trabalhando com criança é porque a gente gosta de criança e não deve ser um peso, né? Então, não obrigação, sendo um processo dinâmico, pois ao mesmo tempo que ensinamos, aprendemos. Nossa, sabe que eu tive um problema 2 anos atrás, eu tive um início de câncer no intestino. O meu irmão teve um problema de câncer no intestino, começou a fazer alguns exames, ele teve que tirar um pedacinho, tá bem, precisou fazer quimioterapia e tudo mais. E aí os irmãos começaram a fazer alguns exames e eu comecei a sentir algumas dores, tal, fui no médico, eu falei, tá, alguma coisa aí, não sei o quê. Foi fazer o exame e realmente estava no começo, né, no pedículo ali que eles chamam, e tirando. E como naquela época que eu estava ali falando com as crianças no maternal, e o versículo que a gente sempre falava, Deus cuida de mim, né? Então, puxa vida, naquele momento certo que eu fui no médico e que as coisas se resolveram. Então, a gente tem que lembrar disso, que Deus cuida de mim, né? Não importa o que houver, mas Deus cuida de mim. Então, isso que a gente tem que passar para as crianças. E lembrando que tudo o que fizerem, façam de todo o coração. De novo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, como para o Senhor e não para os homens. Então é isso que a gente precisa lembrar. Então eu vou pôr uma canção para a gente terminar aí. Criança é importante, então não é porque e é uma mensagem, né, da palavra de Deus, né, que ela pertence ao reino de Deus. Importante, pois Jesus falou que dos pequeninos é o reino dos céus. Criança é importante. Quem falou? Pois Jesus falou que dos pequeninos E a gente, né, todos nós somos crianças, mas prontas a servir, porque Jesus nos ama e nos escolheu para essa missão de ensinar as crianças. Então, a gente não pode perder a alegria, a ludicidade na hora de ensinar também. Que Deus abençoe. Se você quiser falar comigo, eu tenho alguns contatos aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou vir para frente, ver se eu tenho. Vou aqui. O telefone, o e-mail, o site. Tá? E a gente também trabalha nessa área de produção. Estamos escrevendo aí um material sobre música, Ministério Infantil. Tem alguns CDzinhos aí, alguns livros para poder abençoar e ajudar. Então, quem quiser, tem ali no final
tem uns folders também, que a gente trabalha com alguns cursos. Se você se interessar, a gente está ali também, tá bom? Que Deus abençoe e que use você poderosamente.